Rodrigo Otaki cresceu respirando arte, arquitetura e design. Formado em arquitetura e urbanismo pela USP, concluiu seus estudos no Politécnico de Milão. Sua avó, Tomi Otaki, foi uma artista renomada e premiada internacionalmente, como seu pai, Rui Otaki, por seu trabalho primoroso dedicado à arquitetura e o design brasileiro, recebeu grandes prêmios internacionais. Rodrigo Otaki cria seus projetos com estilo próprio, sempre criados e modelados à mão de forma intuitiva, com muito respeito à história de cada ambiente. Desenvolveu inúmeros projetos, desde grandes espaços até peças de mobiliários exclusivos, dentre elas a poltrona Nó, a poltrona Cuba e a mesa gaivota que temos presentes na nossa loja. Rodrigo, quero te agradecer imensamente, muito obrigada por nos receber. É uma honra muito grande quando eu entrei aqui, porque realmente é a história da arquitetura brasileira. Que isso, então, obrigado, é um prazer receber. Obrigada. Rodrigo, me fala um pouquinho sobre o que é a arquitetura para você, qual o significado tem na sua vida? Bom, a arquitetura, meu pai é arquiteto, como você mencionou, minha mãe também é arquiteta, meu tio também, então eu estou numa família aí de arquitetos. Eu brinco que quando eu era pequeno, meu mingau era feito de concreto. Então, para mim, a arquitetura sempre foi minha paixão, sempre foi uma coisa muito convicta dentro de mim de que eu ia ser arquiteto. Então, ao contrário do que muitos pensam, eu nunca tive uma pressão por parte do meu pai, de você vai ser arquiteto. Ele nunca me perguntou o que eu ia ser quando crescer, sabe? Comecei a estudar arquitetura junto com ele quando eu tinha 11, 12 anos de idade. Eu viajava com ele, ele tinha muitas palestras, né, dentro e fora do Brasil. Em várias, ele me levava, estendia alguns dias para conhecer também os locais. E uma que foi muito marcante, inclusive lá perto de Cascavel, foi para Foz do Iguaçu, que ele foi dar uma palestra lá. E a gente estendeu mais alguns dias e foi ver as cataratas, para também me mostrar que a arquitetura não é só feita pelo homem, né? E a arquitetura, para nós, e isso dá para ver claramente nos projetos desde o escritório, desde 1960, ela é um espaço para a convivência das pessoas. O que eu quero dizer com isso é que a arquitetura deveria promover o encontro entre as pessoas, né? Então, por exemplo, no projeto das casas, a gente privilegia sempre a sala em detrimento dos quartos, que é uma coisa que eu até contra um pouco que o mercado faz. Hoje em dia você vê nos anúncios, os apartamentos são medidos por quantidade de suítes, e você não sabe nem o tamanho da sala, né? Sendo que a sala deveria ser o espaço principal da convivência da família. E se fazem quartos enormes, onde a pessoa fica lá, tem televisão, tem o banheiro, tem escrivaninha para estudar, etc. Dá para fazer quase que a vida dela, ela só sai para eventualmente comer. E até às vezes só para esquentar a comida e comer no quarto, né? Eu acho que isso não é muito saudável em termos do convívio rico que a gente pode ter entre os seres humanos. Então, o que eu acho é que a arquitetura deveria sempre promover isso, sabe? Então, eventualmente quartos menores para as pessoas realmente conviverem na sala, as diversas atividades. A pandemia, infelizmente, ela aconteceu e ela mostrou que as pessoas têm que conviver na mesma casa, um trabalhando do lado do outro, em harmonia, né? Então, acho que é isso que ela tem que fazer. Isso vai desde a escala residencial, uma coisa unifamiliar, até projetos maiores nossos, que a gente sempre tenta, né, quando faz, por exemplo, um edifício corporativo, que é uma coisa privada, né, será que o térreo não pode ser uma coisa um pouco mais convidativa? Não precisa ter logo na entrada as catracas podem ficar lá perto do elevador, e aquele hall já quase como um espaço semipúblico, né? Então eu acho que esse tipo de conceito, se a gente puder colocar em maior ou menor grau na arquitetura, isso vai acrescentando da escala desde o indivíduo até a escala da cidade. Promover esses encontros, né? Ter mais parques, praças, coberturas que as pessoas podem se abrigar e conviver ali. A Marquise do Ibirapuera, do Oscar Niemeyer, é um grandíssimo exemplo, talvez o maior exemplo da arquitetura mundial do que pode ser uma escala, um espaço de convivência. Afinal, ali ele foi convidado na época do concurso do Parque Ibirapuera, fez os edifícios e até tem um traço inicial que tem uma pequena marquise que liga os edifícios. Depois o próprio Oscar Niemeyer foi entendendo que aquilo poderia ser um espaço.
E já fui alargando com aquelas curvas bonitas que ele fez. E hoje em dia, na minha opinião, é a principal construção do Parque Ibirapuera. Então, ao invés de ter uma mera ligação entre os edifícios para abrigar da chuva ou do sol escaldante, não. Se tornou um espaço que é um dos únicos parques do mundo que as pessoas podem ir sem olhar o clima-tempo para saber se vai chover ou se não vai chover, né? Porque vai ter um abrigo lá que pode receber 10 mil pessoas embaixo da marquise, né? Então, para mim, a arquitetura é isso, que é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, em muitas discussões também sobre a arquitetura com ele, com meu tio também, que tem que promover esse encontro. Isso é fundamental. A gente, na minha opinião, não foi criado para viver individualmente, mas sim coletivamente, e a arquitetura tem que promover isso. E como que é a dinâmica do escritório hoje, né? Bom, o escritório de fato está aqui há 40 anos, o Rui veio para cá na época da construção desse prédio, comprou ainda na planta, foi o terceiro ou quarto imóvel que ele estava instalando no escritório dele, e tem dinâmicas muito distintas, né? Então, durante muitos anos aqui funcionando como o escritório Rui Otaki Arquitetura e Urbanismo, com uma equipe às vezes maior, às vezes menor, de arquitetos, muitas discussões, recebendo fornecedores diariamente, e ele trabalhava mais ou menos naquela parte do escritório, assim, né? E eu trabalhei aqui durante 10 anos. Saí, eu fundei o meu próprio escritório, a Rodrigo Otaki Arquitetura e Design, onde eu fiz um pouco de arquitetura, bastante de imobiliário, que também é uma das minhas paixões, e fiquei assim durante 5 ou 6 anos. Depois a gente estava ensaiando uma reaproximação no sentido de como poderia trabalhar juntos, né, eventualmente nesse espaço, os dois juntos. E foi quando, infelizmente, meu pai faleceu. Então eu assumi o escritório, e ao assumir eu fundi os dois escritórios. Então a Rui Otaki Arquitetura se juntou com na verdade a Rodrigo Otaki Arquitetura entrou dentro da Rui Otaki Arquitetura, se fundiu e virou Otaki, né, como uma marca mesmo, sem Rui, sem Rodrigo, ou seja, entendendo que isso aqui é uma continuação de um legado familiar, que é o Otaki, né, e que inclusive pode continuar sem necessariamente ter o primeiro nome, ou seja, a coisa deixa de ser individual, porque inclusive eu acho que é um tempo onde os trabalhos são mais colaborativos, é uma coisa mais horizontal, né? Antigamente a coisa era mais vertical, a criação vinha unicamente do Rui, e isso ia sendo desenvolvido pelos coordenadores, os arquitetos sêniores, os arquitetos júnior, né? Eu acho que hoje em dia a coisa está mais um pouco assim, onde a equipe colabora mais na criação, então esse também é uma nova página de um livro que já vem sendo escrito há muito tempo, e que por isso a opção de tirar os primeiros nomes e deixar o Otaki, né? E de propósito não é Otaki Arquitetura, é só Otaki, entendendo que o arquiteto também pode fazer arquitetura, mobiliário e participar de outras coisas, é uma vontade minha também, né? Explorar essas diversas facetas da criação, porque o que a gente gosta é de criar, né? E se a gente é chamado para criar um prédio, um copo ou uma roupa, a gente vai fazer isso com o maior prazer. Então é isso que o escritório agora busca fazer nessa nova etapa. E aí o que simboliza também essa nova etapa é que a gente fez uma reforma grande aqui. O escritório antes tinha alguns ambientes fechados, inclusive sala de reunião, a sala do Rui, enfim, abrir tudo. E também transformar uma parte essa galeria dos nossos móveis que a gente desenha, porque é algo que a gente quer mostrar, são móveis bastante autorais, que às vezes são peças únicas, então não vão para loja, então aqui funciona também como uma galeria para expor esses móveis, então virou um espaço aberto, onde a visitação é aberta, quem quiser visitar. E o escritório funciona aqui ao longo dessa mesa e atrás dessa biblioteca que juntou os livros do Rui e os meus livros. Quais são os aprendizados, as suas inspirações que você traz para dentro também da sua profissão e também da parte de criação, com o mobiliário, né, com o design? Olha, bom, evidentemente eu procuro me informar bastante sobre arquitetura, mas a minha maior, onde eu vou mais me inspirar é no campo das artes mesmo, né? Minha esposa é curadora de arte,
Então a gente visita muitas exposições de arte e é lá que eu vou pegando algumas coisas ou conceituais ou formais, né? Porque muitas vezes a gente vê um quadro, a gente visualiza ali uma planta, uma elevação, coisas assim. Então acho que trazer disso é importante. Mas não é uma coisa direta. Que isso é uma das coisas que a gente aprendeu muito ao longo do tempo no convívio com a Tomi, que é a intuição. Ela sempre foi uma artista muito intuitiva, né? Ela, desde quando começou, em 1958, ela tinha já 36 anos e ela nunca seguiu uma escola de arquitetura e nunca se filiou a um grupo específico de artistas, porque ela queria ir trabalhando livremente. Começou pintando figurativo, logo foi para o abstrato, e dentro do abstrato ela foi indo do abstrato geométrico ao abstrato mais livre ao longo da carreira, né? Isso, claro, ela lia um pouco, estudava, ia em exposições, evidentemente, mas era uma coisa muito dentro dela, que ela ia sentindo. Então ela sempre foi uma pintora muito intuitiva no sentido de acreditar nesse sentimento. E a gente acredita muito nisso. Acho que é uma força muito potente do ser humano, que ela, principalmente no mundo ocidental, ela é esquecida um pouco. No mundo ocidental, ele é muito mais racional, né? E quando a gente nasce, a gente usa muito um hemisfério do cérebro, que é o mais intuitivo e o mais lúdico. A criança aprende a engatinhar não porque ela estudou como funciona a mecânica do corpo, mas sim porque intuitivamente ela acha que daquele jeito ela vai conseguir ir do ponto A ao ponto B. Né? Conforme vai crescendo, esse nosso mundo ocidental vai exigindo que a gente use muito mais o lado racional do que esse outro lado. E então a gente vai perdendo a questão lúdica, a questão intuitiva, para se tornar mais calculista e mais racional em cima das coisas. O que não é um problema. Mas eu acho que no momento da criação, se a gente consegue esquecer esse lado racional e tentar focar bastante no outro lado, vem uma coisa que é profundamente autoral, né? E que eu acredito muito que todos têm. Isso pode ser desenvolvido, mas todos têm isso, né? A questão é saber dar voz a isso. E a Tomi dava muito voz a isso. Então ela sempre nos ensinou isso pro Rui, pro Ricardo, para mim, para minha irmã Elisa também. O quanto é importante saber ouvir isso daí. Então, quando tem uma incumbência de um trabalho, o que eu busco é, primeiro, ir de uma maneira muito intuitiva. Pode ser dentro da cabeça, pode ser desenhando, enfim. Aí cada um tem a sua maneira, não tem o certo ou o errado. E aí, mas isso dura uma fração de segundo, sabe? Você vai visualizando como que acha que a coisa pode ser, e aí depois, evidentemente, tem que ir do lado racional para ver se aquilo pode ser realizado, né? Se as plantas vai encaixar, e muitas vezes não funciona. Aí você tem que voltar um pouquinho, ouvir de novo o lado intuitivo. Mas eu acho que isso é uma coisa que as pessoas individualmente, internamente, deveriam valorizar mais, sabe? Acreditar no quanto a intuição pode trazer resultados surpreendentes e únicos. E a gente acredita muito numa arquitetura única. E na loja nós temos algumas peças de design, peças maravilhosas, né? A poltrona nó, a mesa gaivota, a poltrona cuba. Me fala um pouco sobre como que foi, porque eu sei que cada peça teve uma inspiração, uma intuição diferente. Sim, sim. Bom, a poltrona cuba é uma peça que eu tenho um especial carinho. Ela foi um desenho que eu fiz já há uns 7 anos atrás, demorou bastante para ser desenvolvida. Porque ela ficou lá encostada durante um tempo como desenho, para depois eu buscar a fábrica e aí a América topou fazer. Ela é uma homenagem ao modelismo brasileiro. Tá? Se vocês observarem as peças de Sérgio Rodrigues e companhia, tem aquela madeira torneada, né? Que é um elemento muito bonito desses móveis brasileiros, principalmente porque não é uma coisa simétrica no sentido
ela às vezes começa mais bojuda e vai afinando, né? Não é necessariamente uma coisa simétrica. Isso é uma coisa que foi muito singular do mobiliário brasileiro da década de 50, que fez muito sucesso, que faz ainda muito sucesso, né? Então é inspirado nessa madeira torneada que eu fiz a Cuba. Porém, a madeira torneada, na década de 50, ela era a estrutura, seja da poltrona, seja do sofá, né? Ela era aquilo que encostava no chão e que sustentava todo o móvel. No caso da Cuba, ela não é estrutural. Primeiro que ela está na horizontal, né? A madeira torneada se via muito mais na vertical, ela está na horizontal e ela é o assento. O que sustenta ela, na verdade, é um esqueleto metálico muito fino, que é uma vantagem do material, né? Que consegue vencer a gravidade de uma maneira esbelta e que mal toca no chão, né? Com 2 arcos assim. E é isso que sustenta todo esse assento de madeiras torneadas. E para representar o conforto disso, que vem desde a poltrona mole, né, que tem aquele tecido que cai, que tem aquela foto do Sérgio sentado, assim, jogado, o encosto é como se fosse um travesseiro, né, que é talvez a parte mais confortável da nossa casa. A única peça de mobiliário que a gente de fato encosta o rosto. Sim. Né? Então o encosto é um travesseiro para mostrar que ela é, sim, de fato confortável e convidativa para sentar, o que ela é mesmo. Então é uma peça em homenagem ao modernismo, porém sendo uma peça contemporânea. A poltrona nó, aí é uma poltrona com desenho mais comercial, que ela representa um pouco um nó, assim, um nó de tecido, um abraço. Abraça mesmo. Né? Então era nesse sentido que eu quis fazer essa poltrona, que ela é bastante bojudinha no sentido de ter estofados, né? Mas de novo, como a Cuba e como diversas outras peças, eu tento vencer a gravidade, encostar o mínimo possível no chão. Então ela tem esse tubo metálico que encosta em 4 pontos, muito pouco no chão, né? Então ela tem uma proporção interessante do volume que flutua para aquilo que de fato encosta, né, no chão e sustenta ela. Então é uma poltrona para ser gostosa, assim, e por isso que ela se chama nó. E a mesa gaivota também, ela é uma estrutura metálica, que é uma mesa que inclusive tem um peso, mas eu gosto muito do metal porque apesar do peso, ele é muito fino visualmente. Leveza, peso e leveza. Ela tem uma densidade. Isso sempre me atraiu no metal, né? Então, na mesa gaivota, dependendo do ângulo que você enxerga, você tem certeza que a mesa vai cair. Porque estruturalmente, aquela barbatana que sustenta ela, transversal à mesa, em muitos ângulos ela não aparece. Isso foi evidentemente calculado. Então o que você vê é a chapa que vem, dobra em curva, toca o chão e já logo sobe, né? Então você fala, ué, como é que ela se sustenta só com aquele ponto encostando no chão, né? E então aquela base eu gostei muito de fazer, inclusive porque ela permite que o tampo seja retangular, quadrado, redondo, elíptico, enfim, e aí a pessoa pode brincar com isso além dos acabamentos dela, né? Então são peças que eu tenho muito carinho e foram as primeiras que eu desenhei para a América. A arquitetura, ela é uma profissão que ela exige uma vivência, né? E ela está sempre em evolução, essa vivência, e portanto a profissão. Se possível, ir visitar as obras é fundamental. Claro, estudar nos livros é ótimo, mas se puder ir até lá, respirar o ar que está moldado para aquele espaço, sentir a luz, é uma outra experiência. E a arquitetura, no fundo, ela tem que promover experiências, né? Então, o quanto puder viajar, eu sei que tem um custo, um investimento nisso, mas o quanto puder viajar para visitar as obras é fundamental. Estudar, ler sobre arquitetura, isso nem se fala, isso é obrigatório. Sim. Bom, só que isso tudo é óbvio. O que eu acho é que tudo isso serve para criar uma bagagem e um repertório que ele sim vai tornar a intuição, porque é aquilo que eu falei antes, a intuição é uma coisa que se desenvolve. Todo mundo nasce com um pouco, mas você vai desenvolvendo. E o desenvolvimento disso é através da bagagem que você vai criando, né? E não só em questões óbvias como visitar igrejas e construções e
prédios e casas, né? É ficar com o olhar sempre atento, porque entrou num lugar para tomar um café e, poxa, nossa, aquele rodapé é legal, ou aquele rodapé não é legal. E criando esse repertório, tem que ter um olhar muito curioso do arquiteto, né? Ao criar esse repertório, ele sim, então, vai embasar essa intuição para que ela se torne cada vez mais precisa, mais de vanguarda, mais ousada, né? Se você der atenção a isso. Então o que eu acho é, estude muito, mas na hora de criar, ouça só da intuição. E logo na sequência volte, né? É uma coisa que vai e volta, né? Essa bagagem, intuição, bagagem, intuição. Então acreditar muito nisso. Não só estudar e fazer referências. Não, tem que transformar isso numa linguagem própria. Obrigada, Rodrigo. Foi uma alegria e um prazer conhecer um pouco mais sobre toda essa história maravilhosa. É realmente um presente para nós. Obrigada. Obrigado.